Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com meu amigo Rafael Salles. Meu amigo Franco Almada. Você está no Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extrajurídica, Franco. Rafael Salles, e hoje vamos receber aqui no Amigos de Lei ele que é empreendedor, conhecido por sua atuação no setor de saúde e por seu compromisso com o desenvolvimento social. Com vasta experiência em gestão e uma visão humanitária, Ezio de Souza busca constantemente maneiras de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele também está à frente do Instituto Praxis. Vamos conversar com Ezio de Souza. Seja muito bem-vindo. Olha aí, eu que agradeço aqui o convite e a oportunidade, né, de falar e de esclarecer alguns pontos que se fizer necessário aí. Você que está hoje aqui nessa conversa, a gente vai falar sobre política, sobre compromisso social e sobre tudo, sobre trajetória de vida, Rafael Salles. Que é o nosso mote sempre, né, Franco? Trazer as histórias inspiradoras, especialmente aqui do nosso estado do Ceará, e eu tenho certeza que o Ezio vai poder passar em muitos ensinamentos a respeito da sua trajetória. Mas antes de começar, a gente tem alguns recados, Rafael Salles. É importante a gente lembrar dos nossos apoiadores, Uritu, cafés especiais, aquele cafezinho top que tem o nosso momento aqui, a gente vai explicar melhor. Também Espaço Fateixa, melhor localização. Se você quer se hospedar em Jericoacoara, não tem lugar melhor do que o Espaço Fateixa, ali em frente ao mar. Nossos amigos da MISPA Segurança Patrimonial, você que precisa de uma segurança diferenciada, MISPA, super resguardada juridicamente pelo meu amigo Franco Almada. E esses são os nossos grandes apoiadores. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, deixa o seu like para esse programa chegar a mais gente e mais gente ter acesso aqui a esse conteúdo, tá? Então vamos começar. Eu queria começar aqui falando sobre como começou, Ezio, o seu interesse na área de saúde e o empreendedorismo social. Pronto, deixa eu lhe falar. Há uns 25 anos atrás, um pouco menos ou um pouco mais, começou um movimento de que os hospitais públicos ocupassem o espaço dos privados. Então, naquele momento, vários hospitais privados passaram a fechar as portas e então nasceu a ideia de que o mundo filantrópico deveria ascender e ocupar aquele espaço que o setor público estava muito sobrecarregado, o setor privado inviabilizado, em face das tabelas do Sistema Único, que são para o setor privado impraticável. E então nós enxergamos que precisávamos montar uma estrutura para cuidar das pessoas. Porque era aquilo que vocês devem ter ouvido falar, eram piscinões, eram corredores inacabáveis no Instituto Zé Frota, ou no Hospital Geral de Fortaleza. E a gente se viu desafiado a entrar e ocupar um espaço para que ajudasse as pessoas dentro daquelas tabelas do Sistema Único. E então nasceu a ideia da filantropia, do mundo filantrópico. Os custos são menores, o apoiamento da sociedade é maior, né? E o incentivo e isenções do governo. Então tudo isso fomenta para que você dê certo. As Santas Casas sempre fizeram um papel muito importante ao longo da sua história, e então outras pessoas como nós entraram neste vácuo, nessa necessidade de cuidar das pessoas, sem o olhar necessariamente empresarial, mas sim um olhar mais social, que é o mundo filantrópico. Passados esses anos, como é que você enxerga hoje o papel dos hospitais filantrópicos aqui no estado do Ceará? Pronto, não só no estado do Ceará, como no Brasil como um todo, né? Naqueles 25 anos atrás, ocupava um espaço menor. Hoje já ocupa um espaço bem importante, significativo. As pessoas falam muito assim que existe parceria público-privada, eu digo que hoje, muito forte, é a parceria público-filantrópica, né? Essa parceria tem crescido, né? Este mundo da filantropia. Por quê que a filantropia tem crescido? Dada a velocidade que tem de dar resultados, a gente consegue montar times que dão resposta rápida. Na pandemia, a gente viu muito isso. Então, o setor filantrópico respondeu muito rápido às demandas da sociedade. Enquanto o setor público tem as suas amarras naturais, né? Então, é fundamental o crescimento desse mundo.
fomentar o mundo filantrópico é super importante, na minha visão, né? E eu tenho buscado divulgar e difundir e crescer, né? Daquilo que eu posso, dentro da linha dos cuidados. Isso é interessante, Franco, que ele está trazendo, porque essa ideia do filantrópico é como você desburocratiza aquele serviço público, né? Dá um acesso mais rápido, com a mesma eficiência, às vezes até maior, e tem condições de mudar determinada realidade de forma mais rápida, né? Eu nasci lá no meu interior, no hospital filantrópico, Hospital Dr. Moura Ferreira. Não sei se a época era, mas hoje eu sei que é filantrópico e eu vejo uma atuação muito importante aqui de várias entidades, né? Tem a Santa Casa Sobral, Santa Casa daqui também de Fortaleza, que presta um serviço social muitíssimo relevante. É quem dá dignidade na saúde para muitas dessas pessoas que não têm um plano de saúde e não têm um bom atendimento no serviço público. Com certeza. E o setor filantrópico, ele é importante em diversas áreas. Na saúde, na educação, a gente tem aqui vários exemplos. Na educação, a Universidade de Fortaleza, né, uma universidade de um respeito inquestionável, fruto de uma fundação, tá? Que é uma fundação filantrópica. Então, esse mundo filantrópico, ele dá essas vantagens comparativas para o mundo privado, visto como o privado em busca de lucro, que não é o caso do mundo filantrópico. Busca o social, sim, né? E sempre. A gente gosta muito de falar aqui sobre trajetória de vida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, voltasse no passado e dissesse um pouco sobre a sua formação acadêmica, por que foi, como foi e no que ela influenciou nessa jornada profissional. Pronto, a minha formação, eu sou economista. Eu tenho uma formação de economia, então me formei em 1991. Naquele período, nós, mesmo na adolescência, a gente se ressentia muito de nossos principais economistas terem sido jogados, vamos dizer assim, pelaquela ditadura. Pessoas como Celso Furtado, né, foram retirados de nós e colocados no outro mundo, e não aqui no Brasil. Então tinha aquele sentimento de que a gente precisava resgatar aquilo. Então figuras daquela que inspiravam a gente, né? E a juventude na época. Então tinha aquele anseio de que a gente precisava retirar a ditadura, a gente precisava trazer de volta essas pessoas. E o mundo da economia sempre atraía muito a todos nós de que a gente precisava industrializar o país, que a gente precisava tirar o país daquela mesmice. Então a minha geração, ela foi a geração que teve a coragem de retirar a ditadura. E a gente elegeu um presidente. A gente viu que pintamos o rosto. Fomos para a rua e tiramos o presidente. E depois elegemos um professor. E depois elegemos o Lula. Então, é uma geração de muita coragem. Sempre fomos uma geração de muita coragem. E a gente via na economia uma forma de crescer o país para depois desenvolver. Então, a gente precisava buscar um crescimento e depois o desenvolvimento. Então, essa fase do desenvolvimento, ela é agora. Porque a gente passou já por esse momento do crescimento, que era o que o Celso Furtado preconizava lá atrás, com o Juscelino Kubitschek, né? Aquela fase de desenvolver regiões. Criou-se a Sudene, criou-se várias formas de fomentar e de buscar a distribuição da industrialização para o país, e que foi um processo parado, suspenso pelo período ditatorial. O período ditatorial priorizou muito as indústrias multinacionais e não as nacionais. Isso motivou muito a minha formação. Desculpa aqui a voz que está bem. Tranquilo. Vamos sequenciar. Deixa eu perguntar aqui para você, dentro desse aspecto econômico, qual a sua visão do Estado na economia? Você tem uma visão mais que o Estado deve ser liberal, deve ser um Estado mais social, que deve ter mais funções, atingir mais as pessoas? Como economista, qual a sua visão a respeito desse assunto? Que sempre o Estado tem que ser o indutor. Ele tem que induzir o desenvolvimento, tem que induzir o crescimento, né? Se envolver naquelas questões
cruciais, como educação, saúde, meio ambiente, assistência social. Isso ele não pode largar de forma nenhuma. No setor energético, ele tem que ser um indutor aí muito forte, para que, em especial nesse momento que a gente está nessa busca de uma substituição de uma matriz energética no mundo todo, né? E que o Nordeste do Brasil se insere muito bem nesse momento. Então, a gente precisa que o setor público seja indutor e normatizador, né? Normatize tudo e induza tudo. Isso eu enxergo com muita propriedade, essa indução. Ocupar todos os espaços. Não deve ser assim. Ou seja, tornar tudo público não é minha visão. Privatizar alguns setores, mas também o mundo filantrópico precisa adentrar com muita força em vários setores e ser sempre motivado a entrar, né? Como citei aqui, setor de educação, setor saúde, assistência social e tantos outros aí no meio ambiente. A gente vê aí o Instituto Chico Mendes, faz um trabalho brilhante nessa linha. Então, uma sequência de que a gente fosse falar aqui, falaria de vários, né? De vários grandes nesse setor. Trazendo aqui para um aspecto mais local, dentro de um município, como é que o município poderia ser esse indutor? Onde é que ele poderia gerar oportunidades para a sua população local? Onde é que você enxerga que o município poderia criar situações de trazer um bem-estar social para a sua população local? Primeiro, identificar a vocação. Tem município que tem a vocação turística, tem município que tem a vocação rural. Então, aquele município que tem a vocação rural, a gente buscar criar aquela ambiência, né? Ou seja, para atrair o visitante para conhecer aquele mundo rural, aquele mundo do agro, ou o mundo da agricultura de base familiar. É fantástico você conhecer, vivenciar aquela agricultura de base familiar. Eles têm cada coisa para nos ensinar, como também a grande indústria, como o grande agro. Então, a gente visitando, a gente aprende muito. E as pessoas estão com muita ansiedade de conhecer os diversos mundos. E aqueles municípios que têm a vocação turística, aplicar nela, seja na serra, seja sertão e seja no litoral. E cada município tem sua peculiaridade, cada um tem sua beleza. É explorar, é buscar valorizar cada coisa. Isso aí que ele falou, Franco, a gente teve um episódio aqui com um convidado que ele é brasileiro, mas tem um pezinho lá no Texas, né? E o que ele falou de interessante... Larry, né? E uma coisa que falou que é muito interessante, que nos Estados Unidos, lá é muito comum eles pegarem determinadas histórias, transformarem aquilo num storytelling, numa história contável e com isso atrair turismo. Então, eu vejo nós aqui no estado do Ceará, todos os municípios, sem exceção, vou falar do meu município, né? Eu sou de Acaraú, tem Padre Antônio Tomás. Eu fiquei feliz agora que eu fui recentemente, Franco. E em frente à casa da minha mãe, né? Botaram lá, reformaram a praça, reformaram uma estátua que tinha em homenagem a ele, um busto, e colocaram lá 6 sonetos. Padre Antônio Tomás foi o príncipe dos poetas cearenses. Então tem 6 sonetos deles belíssimos que talvez a população local nem valorizasse. Não sabe. Mas isso já virou um ponto turístico. Então a gente tem que aproveitar mais as personalidades que viveram, contar essas boas histórias, exaltar, exatamente. Construir trilhas, fazer parcerias público-privadas nesse setor, eu acho que seria o essencial para desenvolver o turismo. Perfeitamente. No passado, só interrompendo, no passado criou-se, até foi uma ideia do Dr. Beniveras, criar aqueles Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável. Não sei se vocês lembram disso aí, que era o CMDS. Então, esses conselhos tinham muito de enxergar essas vocações do município e trazer para a gestão pública, para o Estado, na época, governo do Estado e depois governo federal, qual era a vocação de cada município, o que poderia ser aplicado em qualquer setor. Então, existia um Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, desde que o desenvolvimento fosse sustentável, em qualquer área, meio ambiente, saúde, educação, cultura, turismo, né? Teria que ter passar por aquele conselho e aquele conselho analisar e levar, que seria interessante ser fomentado pelo setor público. E isso foi esquecido ao longo do tempo. Isso é tão importante, né, Rafael? Um dia desse eu estava dando uma aula até lá no ICO, com o nosso
nosso amigo lá, o presidente, e, e ele foi me apresentar os casarões lá do ICO, coisa que eu só tinha visto parecido lá em Minas Gerais, não sei aonde, Você sai distante, daqui, né? né? Você sai daqui pra ver lá e não E tem. a Rua Grande, né? É a Rua Pensada pelo Grande. imperador. E é uma das únicas ruas da época ainda do Do Império, né? Império, é. Então, assim, uma carga cultural. Eu tive o privilégio de entrar com ele em um daqueles casarões e tava ali, rapaz, história pura, cultura pura. Parece que tinha um projeto de algo. Ainda tem, né? Ali foi tudo tombado, o IFAM e Isso. Até o existe. pessoal do IFAM tava fazendo uns apontamentos, uns registros. Mas que bom se a gente tivesse, né, essa Mais possibilidade aqui, mais iniciativas. iniciativas desse Precisa ter o maneira. olhar, né? Então, no momento que entra, que a gestão enxerga, ela vai induzir. Ah, não faz porque não enxerga? Talvez sim, porque por maldade nunca é, né? As pessoas que entram em qualquer gestão têm a boa vontade, mas às vezes não conseguem enxergar. Então, é mais ou menos essa linha que precisa dos gestores enxergar. Enxergarem o que está ali e ver o potencial. Às vezes a gente viaja assim para fora, principalmente em outros países, não necessariamente mais desenvolvidos, mas que tem uma linha férrea mais desenvolvida do que a nossa. Por exemplo, a Argentina já tem há bastante tempo metrô e nós não temos esse privilégio, né? Em outros países, não vou falar da Europa, mas falando da Europa, e aí o que é que eu penso, né, Ezio? Mas esses gestores, talvez a maioria deles já viram isso, já viajaram para fora, já viram que é Tá? possível. O que é que falta trazer para a gente Vontade usar política. isso? É a vontade política. Mas a gente tem que citar sempre a Europa, porque é o velho mundo, né? Claro. Então ali tem muita vivência, né? Já vivenciaram muitas coisas, já vivenciaram guerras e pós-guerra e tudo isso ensina muito, né? O sofrimento ensina. Vamos falar aqui, eu queria falar agora do Instituto Praxis, que tem o Ezio à frente, lá no setor financeiro, né? Diretor financeiro do Instituto. Vou falar aqui brevemente que o Instituto Praxis mantém um atendimento de excelência na média e alta complexidade, obedecendo às diretrizes do SUS. E eu queria falar um pouco desse instituto e quais foram os desafios que você enfrentou, você, que eu digo, estendendo a toda a diretoria, a todos que fazem parte, para que o Praxis se tornasse o que é hoje. Fala um pouco dele pra gente. Olha, o desafio na saúde é todo dia, né? Todo dia você é desafiado a alguma coisa. E o cuidar das pessoas nunca é fácil. Nosso pai sempre disse, não só ele, como vários da minha família, do passado, que sempre foram homens públicos, ele disse que quando você faz a opção de cuidar dos que mais precisam, sempre você vai ser perseguido. Porque se você fizer um plano de saúde, fizer um hospital privado com um plano de saúde, todo mundo vai lhe aplaudir, todo mundo vai lhe ajudar. Mas se é um hospital filantrópico para atender o usuário do sistema único, aquelas pessoas que precisam, você vai ser perseguido. Então, então esse ponto a gente percebe com muita veemência. Então, o setor filantrópico que atende 100%, que é o nosso caso, 100% para usuários do sistema único, a gente sempre a gente treina pessoas e não, depois o mundo privado leva. E a gente tem que retreinar, sempre tem que ser aquela escola. E a gente tem que saber que a gente é uma escola. Por que o mundo privado leva? Porque tem a maior capacidade de pagamento, enquanto a gente tem a limitação. Então esse é um desafio constante, a gente fazer as pessoas se fidelizarem, seja um médico, seja um enfermeiro, um técnico de enfermagem, qualquer uma dessas pessoas serem fiéis àquele projeto, não por interesse financeiro, mas por interesse social. Então essa visão que a gente sempre tem tentado demonstrar aos médicos e todos aos nossos colaboradores. E como medicina hoje, no passado era muito público. Então as pessoas se formavam em universidades públicas e se sentiam devedores do setor público. Hoje, você se tornar médico numa universidade privada é caro. Então eles saem dali com uma visão muito monetarista. Então não é num hospital filantrópico que eles acreditam que vão ter o retorno rápido. E a gente precisa estar mudando ali, olha, as pessoas precisam. As pessoas precisam. O maior desafio, eu acho que do mundo, foi a pandemia, 2020. E naquele momento a gente conseguiu demonstrar a categoria
médico e de enfermagem, que se a gente não cuidasse daquelas pessoas iam sucumbir. Elas iam embora. Não tinha onde ir. Então, a gente conseguiu, naquele momento, sensibilizar. Mais do que nos momentos anteriores. Por quê? Porque as pessoas estavam morrendo com velocidade. Então, no momento pretérito, existia o sofrimento. E depois não, existia, era rápido. Sofria e morria. Então, a gente precisou chamar, equacionar, explicar. E, graças a Deus, muitos compreenderam. De que se a gente não cuidasse das nossas pessoas, eles iam sucumbir. Eles iam morrer nas calçadas. E o Ceará, eu acho que foi um exemplo para o Brasil de atendimento naquele momento. E muito graças ao setor filantrópico. Instituições de muito valor tiveram um papel importante dentro daquele momento. Do chamamento, vamos dizer assim, a que todos fossem cuidar de cada um. Você falou de um ponto aí que eu acho muito interessante para a gente abordar. Muita gente que nos assiste é muito interessado na parte do empreendedorismo e aí, queira ou não, linka com essa parte do empreendedorismo. É uma dor que eu tenho, é uma dor que o Franco tem, que é a dor da retenção de talentos. É você ter uma pessoa que você se adequa total ao seu cotidiano, mas que às vezes o mercado vem e leva, às vezes a pessoa tem outros sonhos. Como é que vocês trabalham internamente a retenção dessas pessoas? Você já falou aí da dificuldade com relação a dinheiro, porque o mercado privado, né, É bem mais forte. ele paga talvez melhor do que o filantrópico. Mas aí você tem outros caminhos para motivar, né? São feedbacks, a equipe, são dinâmicas de convivência social. O que é que vocês têm feito lá que eventualmente hoje seja um diferencial, se não para reter, mas pelo menos para segurar por mais tempo? Pronto. Lá, hoje, a gente conseguiu, ao longo dos anos, claro, trazer pessoas de uma excelência inacreditável. Então, certamente o menor lá sou eu, né? Então, tem pessoas como João Ananias Vasconcelos Neto, Randall Pompeu Ponte, o professor Miguel, tem o doutor Ivan Coelho, na área da enfermagem tem a doutora Laércia, a doutora Adriana. São pessoas incríveis, de uma capacidade de pensar o social com muita propriedade. Então, essas pessoas conseguiram criar dali uma escola. Os que chegam, eles se apegam, até porque é um aprendizado muito grande lá dentro. Por que essas pessoas estão, esses que eu citei, estão lá com a gente? Porque eles já estão amadurecidos, já têm a condição de vida tranquila e são soldados do Sistema Único. E querem estar ali. E viram no Instituto Praxis, é um propósito. E viram no Instituto Praxis uma ferramenta. Olha, aqui é uma ferramenta que a gente pode, ou um instrumento de cuidar e de acolher as pessoas. Então, esse instrumento atrai, as pessoas gostam de ver o cuidar, né? Muitos gostam de ver, não é só o dinheiro. Esse mundo, em especial o mundo da saúde, não deve ser só o dinheiro, porque tem que ter as pessoas sempre em primeiro lugar. Isso a gente vem batendo com muita força na nossa instituição. Eu queria que tu explicasse um pouco mais, Ezio, sobre a questão da filantropia, né? Até porque a gente deu um exemplo aqui da Unifor. Unifor, inclusive, de onde eu venho, da Unifor. Regresso. E quando escuta assim, a pessoa pode, mas a Unifor, como assim? Mas lá a gente não paga, lá tem uma mensalidade. Explica um pouco essa questão da filantropia, o que é que quer dizer exatamente para o nosso público. Pronto, uma instituição, uma fundação ou um instituto, ele não tem um dono. Né? Ele pertence à sociedade. Ele tem gestores, pessoas que estão à frente, famílias que estão à frente e outros gestores, que pode ser de família ou não. Mas ali não visa o lucro, não é enriquecimento de ninguém, de nenhum CPF, e sempre de um CNPJ. Sempre quem vai estar enriquecendo, vamos dizer assim, é um CNPJ e nunca um CPF. A fundação, que eu citei, Edson Queiroz, ela é uma instituição hoje grande, gigante, com um estoque financeiro importante, ao ponto de investir muito na linha estatutária dela. Então, ela investe sempre nessa linha de educar, de aprimorar, de avançar,
como outras instituições, né? A gente pode citar diversas que tem aqui no estado do Ceará. E quanto o setor privado, não. Ele busca o lucro. Em determinado momento, ele vai para a Bolsa de Valores, ele vai para um canto e tem diversos donos. Então, aquilo ali, em busca do lucro, ele acaba que força muito a todos os colaboradores e se sente, às vezes, muito sobrecarregado. E, então, ao passo que numa instituição filantrópica você trabalha mais leve, com mais tranquilidade, sabendo que pode pesquisar, que pode pensar, né? Pensar no social, ter o espírito público. É diferente de empresas que não tem o espírito público, tem o espírito capitalista. E no mundo filantrópico você tem o espírito público, necessariamente. É um fator sine qua non, né? Ézio, falando de família, a gente não pode deixar de falar de política, né? Seu sogro, Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú, sua esposa, doutora Fernanda Pessoa, deputada estadual e deputada federal atualmente. E agora eu queria saber, tá no sangue a política também? Olha, não é no sangue, tá assim, naquela... Nós temos espírito público, né? Eu e minha esposa, a Fernanda, nós temos sim o espírito público. Eu acho que o fundamental para a pessoa adentrar na política é ter o espírito público. Agora, precisa deixar bem claro, quando a gente entra, existe, eu sou uma pessoa pública, então esqueça a pessoa e se dedica ao público, é mais ou menos isso, né? Ele é pessoa pública, né? É mais público. Então isso aí a gente já está habituado. E quando a gente vê que determinado local precisa de um apoiamento, de um olhar diferenciado, a gente não pode se negar a ir. Em especial se nós formos ferramenta para isto, se a gente é instrumento para aquilo. E a gente se vendo nessa situação, a gente precisa enfrentar. Então, hoje a gente vê que em determinado município, no caso Pacatuba teve uma desconstrução. Por isso ou por aquilo, mas teve. Em vários setores, na educação, na saúde, no meio ambiente, no turismo, no fomento à industrialização, qualquer setor que você fale foi desconstruído ao longo dos 7 anos. E a gente se vê como uma ferramenta que pode trazer a reconstrução. Por quê, Eze? Porque a gente tem o alinhamento federal, estadual e municipal, que é fundamental para qualquer município, para qualquer estado, ter o alinhamento da esfera federal. Para poder... Hoje, você só com seus recursos você não consegue. Então, você precisa desta verticalização, vamos dizer assim. E hoje, a Fernanda Pessoa está lá, é alinhada do governo federal, é também aqui com o governo estadual. Então, no momento que o marido dela estiver ocupado, não é nem preocupado, é ocupado em cuidar das pessoas, obviamente que ela vai estar junto, né? Temos 32 anos de casado, nós somos 2, mas somos 1. Então, ela é deputada federal, eu sou junto. Se eu for prefeito, ela é junto. É mais ou menos nessa linha que a gente imagina do cuidar das pessoas. E isso aí não é um negócio de família. Não é a gente está atrás de emprego? Claro que não. Ela é uma empresária bem-sucedida, graças a Deus também. Então, a gente está atrás de cuidar das pessoas, não atrás de um emprego. Nem para mim, nem para ela, nem para qualquer parente nosso, nem filho, nem sobrinho, nada disso. Com a graça de Deus, cada um tem a sua vocação, cada um tem a sua ocupação e tem sido bem-sucedido onde tem se proposto, né? Perfeito. Eu acho que essa questão da política, né, e da família, como é que concilia isso, né? Porque essa realidade de estar ali, você não é mais dono, digamos assim, do seu tempo, não é mais dono até às vezes da sua casa, né? A gente vê essa política de interior, principalmente, né? As pessoas, de um modo até bem espontâneo, né? Querem ali a presença do político e entrar na casa, mas como é que administra isso no âmbito familiar? Para você que até então é casado com a deputada, tem que dar assistência como esposo, mas também como, digamos assim, como incentivador também político. Como é que administra tudo isso?
Olha, não é fácil, mas eu repito, você tem que ter o espírito público, você tem que gostar. E quando você faz as coisas com paixão e não com interesse, a gente faz com muito mais propriedade, né? O Virgílio Távora já dizia, quem move o mundo são as paixões e não os interesses. Então a gente sempre buscou isso, fazer as coisas com paixão. Ontem mesmo eu estava com ela lá no município de Palmácia e chegamos, já era 1h da manhã de hoje. E logo cedo a deputada Fernanda foi a Brasília, uma sequência de reuniões. Então essa dinâmica, ela é cansativa? É. Mas é gratificante também, porque você chega e consegue ajudar. Não é só chegar e escutar. Ou, eu estou preocupada, não. Você consegue se ocupar e não se preocupar. Se ocupar com aquilo e equacionar. Com a graça de Deus, a gente tem conseguido equacionar aquilo que a gente se propõe. É tanto que ela foi 3 vezes eleita deputada estadual, eleita deputada federal, né? Então as pessoas confiam no trabalho dela e nosso, repito, são 32 anos de casado, somos 2 e somos 1. Então, confiam no nosso trabalho, na nossa capacidade de fazer. E o que eu posso dizer também nas experiências que já tive lá na Casa Legislativa. O café tá cheiroso. Pois é, aqui vamos chegar no momento já faz a propaganda. Cafés especiais aqui. Mas, de fato, num perfume... É diferenciado. É bem diferenciado, de um perfume mesmo... Antes, a gente sempre aproveita esse momento para trazer um pouco para a vida particular também, tá? Mas só para fechar o assunto, eu por experiência e por testemunho próprio posso dizer, viu? A deputada Fernanda, no momento que estava aqui deputada estadual, que foi quando eu pude acompanhar mais de perto, era uma das mais aguerridas ali na tribuna, sempre né? apoiando a gente. Se eu não me salvo engano, ela é formada em Direito? Não. Ela é formada em Administração. Em Administração, mas apoiava muito as lutas lá da advocacia, viu? Questões né? que A nossa filha é advogada. É advogada, né? Então eu lembro que fazia parte ali da base da advocacia, sempre quando a gente levava algum pleito ou algo nesse sentido. A imagem que eu tenho hoje, nítida, é da deputada na tribuna ali falando. É verdade, você lembrou bem. Ela sempre foi buscada por esse segmento. Ainda tem o né? Rafael também, que é parente. Que é nosso primo, Rafael Mota. O Rafael Mota, né? Rafael Pessoa, né? Rafael Pessoa Mota, que é vereador, né? Exatamente. É vereador lá em Maracanaú, fez parte do corpo da OAB aí. Sim, durante muito tempo. Um grande amigo. Tem um bom caráter aquele rapaz. Aproveitando esse momento aqui, de Uritu Cafés Especiais, eu quero quebrar um pouco o protocolo aqui desse assunto mais sério que a gente estava e falar agora também quem é o Ezio, aliás, perguntar quem é o Ezio na vida particular, né? Se é que tem tempo para ela, né? Mas eu já soube aqui que você gosta de jogar um tênisinho e tudo. Sou amante Quais são os seus hobbies aí? Também. Esse mundo do hipismo e equitação é um dos principais. Eu sou apaixonado por isso aí, né? E também de jogar um tênis com os amigos ali é um momento bem descontraído. E gosto também do café, viu? E eu entendo. O café. Então você vai hoje. Agora a avaliação vai ser. Avaliação séria. Coisas que eu aprecio. Um bom café, uma boa água. Então, isso aí. E o bom é que quando a gente visita cada casa das pessoas, as pessoas costumam servir um café. E sempre são cafés bem elaborados. Porque são elaborados com carinho. Capricha né? aí, viu, Rafael? Então, hoje tá especial. Eu sou um admirador do café. Então vamos aproveitar. Ali da Serra do Guarabiranga, Baturité ali sempre é uma região que é produtora, né? Tem produzido excelentes cafés. Vamos aproveitar que a gente está falando de café e explicar aí por que o Uritu é um café especial, Rafael Salles. Bem, como o Wesley já deve saber, os cafés especiais, para ele levar essa nomenclatura especial, ele tem que passar por uma avaliação. E aí nós temos tem 2 associações, uma brasileira e uma internacional, que classificam de 0 a 100. E ele só é considerado especial quando ele tem a partir de 80 pontos. De 80 para cima, ele é especial. De 80 a 60 é aquele gourmet. De 60 para baixo é aquele café tradicional. E o grande diferencial é o ponto da torra. E aí quando você fala em torra, a Uritu Cafés Especiais é uma torra que fica aqui em Fortaleza. Mas é interessante que é aqui, né? No nosso estado. E eles importam. Certamente torra média pelo perfume aí. 100% torra média. Pelo perfume eu percebi. A torra média. Conhece. Torra média e o grande diferencial é isso, são os aromas. Porque ele solta um perfume. Total. Agora, não é fácil fazer a torra média porque ele demonstra muito defeito se tiver. Então, aquele que aguenta a torra média
pouco defeito tem aquele grão, né? O Gustavo é craque, fica lá no computadorzinho acompanhando toda parte da torra para Deixa dar esse passar resultado maravilhoso que a gente É. vai ter aqui. E aí a Uritu importa esses cafés, né, de todo o Brasil. E o resultado daqui, inclusive cafés aqui do estado do Ceará, como você falou, de Guaramiranga, de tem Mulungu, de Pacoti, da Serra Tem tido Grande uma também. aceitação impressionante. Cafés premiados. Aqui do Ceará tem cafés premiados. Tem, e é o arábico, né? Eles têm Muito bom. Vamos as seguir pessoas aqui. dizem que é um açúcar de doce basta a vida. É. Não bote açúcar no café, que de doce basta a vida. Rafael sempre gosta de falar da frutinha, né, do café, Rafael. Esse daqui você pode se encher aí. Quer dizer que aqui é de cearense, Quem torra é o Gustavo e a Virlan, são parceiros nossos aqui, já vieram aqui também. E eles produzem um café de altíssimo nível, que é esse café. Eles produzem ou são incentivadores de produção? Não, eles torram. Eles são fazem uma a torra e e fazem o distribuem. acompanhamento da produção. Não, algumas sim. As locais aqui eles vão visitar, mas muitos que eles fazem? Eles pedem uma amostra, aí mandam, aí eles fazem os testes aqui, quando aprovam, aí pedem uma saca e depois distribuem. Mas café do Ceará, Também. inclusive, Mas né? hoje a produção do Ceará não atende eles. Aí estão trazendo de Minas e... Traz de Minas, tem do Espírito Santo. Esse mês, por exemplo, tem um lote especial que veio de Rondônia, fabricada na floresta amazônica. É mesmo. Eles trazem, no final do ano passado, trouxeram um da Etiópia, um Os cafés da microlote. Etiópia estão Sensacional. descontando. É onde nasceu o café. Onde nasceu, A gente chama arábico porque o mundo árabe... a Etiópia está lá no mundo árabe e os árabes sempre eram proprietários das fazendas lá. Então Agora- aí chama o café arábico, mas é da Etiópia. Eu lá. não sei se a gente deve conceder um pouquinho pro Jeff também ali, pra Jordana. O Jeff gosta, é? Só não pode falar aquele slogan trocado daquela vez. O Jeff gosta de café? Mas olha, você já tomou lá o nosso, né? No hospital? Sempre, Beleza, eu queria fazer uma pergunta pra ele que eu acho muito importante da gente deixar aqui claro. Qual o seu posicionamento? Quem for o melhor, Nadal, Federer ou Djokovic? Ou você é fã de Agora esse rapaz aí tá se destacando, né? Djokovic, né? Não, o que eu esqueci agora o nome dele, um rapaz jovem de 21 anos aí que tem... É o espanhol? Isso, exatamente, aquele espanhol, ele tem tido... Esqueci o nome desempenho- dele também, mas é Alcatraz. O nome assim, um nomezinho assim. não sei o quê. Ele tem se destacado muito. Muito mesmo. Ele ganhou agora um Grand Slam, né? Alcaraz. Alcaraz. exato. Alcaraz, Pronto. perfeito. Esse rapaz aí, jovem ainda, e o futuro... Já tem um presente brilhante, então é o nome do presente e o nome do futuro, né? Eu tenho acompanhado bem os jogos dele. Ele agora tá machucado. Ele Se até machucou. teve aqui no Rio Open, mas É. tá machucado. Tava com um pé, né? Perfeito. Talvez é bom mesmo na equitação. Na equitação aí. Essa é uma das minhas paixões. Quando você fala em equitação, né? É de salto, né? O esporte de salto. Que Especificamente. que eu gosto Inclusive, da equitação esportiva. Inclusive, um dos maiores, né? Era Pessoa, Rodrigo Pessoa. Era Rodrigo Pessoa, mas não sei se é da mesma família, mas o sobrenome é Pessoa. Influenciou, não, né? Eu queria saber, deve ter muitos momentos assim, mas pra gente poder falar aqui, eu queria que você escolhesse no máximo 3. Foi não. 3 momentos de virada de chave na sua vida. Aquele momento ali que te aconteceu algo, onde a primeira olhada pode não ter sido muito bom, mas depois lhe catapultou para outros passos. Quais seriam esses 3 momentos, pelo menos 3 momentos decisivos aí na sua trajetória até aqui? Bom, no mundo sentimental, o casamento, que foi a melhor coisa que me aconteceu, né? Faria tantas quantas vezes se estivesse com a mesma mulher. Então, ela é uma Isso mulher é importante, fantástica, uma família, constituímos uma família muito bonita. São quantos filhos hoje? É um casal. Um é médico, a outra é advogada. Então, a Fernanda é uma pessoa ímpar, pessoa de uma beleza incrível. Como mulher, como esposa, como empresária, como política. Tudo que ela entra é aquela coisa muito bem feita, que traz orgulho para todos nós.
um momento 2 foi aquela de que eu... Só antes de seguir, ó, Pois Fernando, não. ó, faz esse corte aí, porque já tá garantido o Dia dos Namorados, viu? Pois é. Antes de continuar. É. Segundo. O segundo momento meu pai é funcionário público, né? Sempre foi bem sucedido dentro da carreira do mundo público. Ele E escritor, né? Tem essa escritor, ressalva também. Então ele de carreira ele é da Sudene. Então sempre aquela visão desenvolvimentista, visão do Nordeste. E então criava a gente muito para que fôssemos nessa linha de concurso público, dessas coisas. Mas eu achei por bem que não, que eu iria para esse mundo privado. E busquei sempre me aprimorar nessa linha, no setor privado, e agora no setor privado filantrópico. E foi onde eu melhor me encontrei. Porque tanto a linha, aquele pensamento de família do meu pai, que era servir ao público, como a linha, o pensamento que eu tinha do setor privado. E aí eu encontrei nesse mundo filantrópico aquilo que alinha as duas coisas. O setor público, no entendimento do atender as pessoas, e do setor privado, que você não é vinculado Tem mais ou rotulado autonomia, e né? nada disso. Tem autonomia. Bom, Rafael, como eu estava falando, a questão do público e do privado, né? Acho importante essa noção porque eu acho que o incentivo a mais para participar do privado é atual. Na minha época de faculdade, se você perguntasse lá na sala de aula quem quer fazer concurso público e quem quer advogar, por exemplo, 90 ou 99% levantava a mão para o concurso público. Inclusive eu era um deles, viu? Que levantava a mão para o concurso público. Mas hoje eu vejo mais essa pegada de iniciar no privado, até dos pais mesmo, né? Tentar engajar os filhos a serem empreendedores. Lá em casa a minha já está fazendo cookies, por exemplo, para vender no colégio. E aí eu queria saber do Bacana. Ezio. O Ezio falou aqui que, por exemplo, o pai dele incentivava para o público, não é isso? E você acabou indo para o melhor dos dois mundos, que é aplicar a mentalidade do privado no público, pelo que eu entendi. E por Mas aí. e o pai Ezio, o que é que passa para os filhos? Eu nunca estimulei essa questão de concurso público, né? Então eu sempre demonstrei a ele que o mundo privado é mais desafiador. O mundo público, sim, é importante, claro, servir, atender as pessoas, cuidar, e tudo isso é bonito. Mas o setor privado é mais desafiador. Ele requer mais desafios. E esse mundo do desafio sempre me atraiu muito. Do ser desafiado, de conseguir chegar, né? De ter muitos obstáculos e ultrapassar aqueles obstáculos, né? É mais ou menos como um cavalo de salto, né? Você está acima daquele cavalo e conseguir passar aquele obstáculo, e se não passar, volta e faz de novo, né? Então é aquela linha ali de sempre ter um obstáculo à frente e conseguir saltar mais alto. E que puder. talvez eu acho que o que está faltando é exatamente isso, é ter no serviço público quem tem a cabeça do privado, né? Quem não está lá apenas por uma acomodação, uma segurança, não, mas para quem está lá com essa noção que é implementar no público a mesma qualidade do privado, não é isso? Pronto, é mais ou menos isso. É criar aquela ambição positiva, né? É ambicionar atingir um ponto de que você consiga atender, de que você consiga fazer o melhor dentro daquilo. Então, se a gente conseguir importar ou colocar, que hoje eu vejo muito que as pessoas que fazem concurso, eles têm essa visão, sim, de fazer melhor, de serem mais corretos, de serem mais leais dentro daquilo que se propõe. E isso é bonito. A gente está começando uma reconstrução de um país muito mais bonito do que outrora, né? E também tivemos muitas barreiras, muitos desafios. Implantar a democracia, aprimorar a democracia, ensinar a votar, né? Tudo isso não foi fácil nesses 35 anos aí que vemos implantando e reimplantando e discutindo. Ainda tem pessoas que questionam. Isso é muito penoso a gente ver questionamento da democracia ou de qualquer instituição, seja do Supremo, do Congresso ou do Executivo. A gente não pode nunca ver nenhum deles sendo questionados, né? São poderes bem formados e com pessoas de muito valor em cada um deles, inclusive concursados. E o terceiro momento marcante
disruptivo, assim, na trajetória até? Eita, eu acho que esse aí eu vou ficar devendo, porque foram tantos. E a gente, Vai acontecer se aí. citar um, Ele vai dizer assim, seria... ó, o nascimento do primogênito ou da primogênita. Não foi, Pois não? é, esses são momentos É, Marcante. marcantes, inesquecíveis, né? Então, são tantos que a gente, se eu falar um, eu vou preterir momentos que são igualmente importantes na minha vida. Mas claro que o nascimento dos filhos fazer foi tudo. vamos fazer um bate-pronto com ele, Franco. Queria que você pensasse aí que lhe ajudaram na sua trajetória 3 qualidades que o Ezio considera essencial assim para a montagem da sua trajetória, que são importantes e que até hoje você preza. De repente até em outras pessoas para trabalhar também ao seu redor. Quais seriam essas 3 qualidades? Pronto, um é ser fiel. Ser fiel às amizades, ser fiel aos compromissos, ser leal naquilo que faz, buscar fazer o melhor. Se não consegue, mas busquei fazer o melhor. Então, ser leal à família, aos amigos e aos colaboradores. Isso aí a gente precisa. E precisa demonstrar, não é só ser. Precisa demonstrar que você é leal e fiel e amigo daquelas pessoas que quer o bem de todos, né? E eu consegui nesse mundo aí de empresa 2 irmãos, que é o Luiz Fernando e o Randall. O Jeff sabe bem aí que as pessoas são sócios, eles são meus irmãos, de verdade. Eles não são de sangue, mas de coração, com certeza, indiscutivelmente, né? E esse triunvirato aí, assim, nós 3 aí somos, sei lá, é uma coisa tão bonita que a gente conseguiu construir e que a gente ainda pretende construir tanta coisa, que isso me motiva muito. A cada amanhecer, é uma alegria tão grande estar perto deles e estar ali com eles, que isso até me emociona às vezes quando falo. Isso é importante. Na trajetória, né? Encontrar pessoas que realmente estão ali para o que der e vier, né? Eles são assim, é para o que der e vier em qualquer momento. Eles estão ali com você, no caso comigo, em qualquer situação. Mesmo eu estando errado, para eles eu estou certo. É engraçado isso. Você falou, Wesley, me tocou bastante aqui a questão da sua grande amizade, né? Com Randall e com Com o Luiz o Fernando. Luiz Fernando. E de onde é que vem essa amizade? É do Instituto Praxis? Não, no caso aí, o Luiz Fernando, nossos pais trabalharam juntos. O pai dele é o Gonzaga Mota e o pai, o Wesley Souza. Ambos eram secretários do Vigílio Távora. Então, ambos os dois serviram ao mesmo governo, que era o Vigílio Távora. Depois, o Gonzaga Mota foi o sucessor do Vigílio Távora e o pai permaneceu ali no governo dele. Então, nós nos conhecemos, a gente tinha 13, 14 anos de idade, naquele momento que nossos pais eram secretários de Estado de um grande governador, que era o Vigílio. Então, ele criou uma amizade de família. A nossa amizade, as nossas famílias sempre foram muito, muito amigas, muito próximas. E coincidiu de mais na frente uma prima da minha esposa, da deputada Fernanda, casar com um tio do Luiz Fernando. Isso aproximou mais ainda as famílias. A família Pessoa e a família Mota. Então, tudo aquilo. E o Luiz Fernando me apresentou a família Randall, que o Luiz Fernando é casado com a irmã do professor Randall, como a gente chama, né? E ele teve esse papel, isso há 30 anos atrás, de aproximar a nossa família da família Randall Pompeu. E aí nasceu uma amizade que hoje somos irmãos. Então estamos 20 anos que somos sócios. E 30 anos que a gente se conhece. Isso com o Randall, né? Com o Luiz Fernando, há 35, 30 e tantos anos que a gente convive. Não é que a gente só se conhece, a gente convive o dia a dia mesmo. Então, consolida muito, né? A amizade. Nós temos 2 perguntas aqui, já estamos, passou rápido aqui o tempo na reta final do podcast. E tem 2 perguntas que a gente costuma fazer aqui para os nossos convidados, Ezio. A primeira é, se você pudesse escolher um momento histórico para voltar no passado, digamos assim, história do Brasil ou mundial, para viver aquele momento ali por uma semana, qual seria esse momento e por quê? A redemocratização. A redemocratização. E por quê? Para demonstrar como foi difícil de a gente convencer todos aqueles atores de que a gente precisava de redemocratizar o nosso país. Então teve aquele momento de direta já,
tiveram vários personagens. O Ulisses Guimarães era um ator fundamental nesse processo. Então, se pudesse demonstrar ao jovem de hoje como foi difícil conquistar aquilo, eu gostaria de voltar e mostrar, olha, como não foi fácil. Como nossa geração foi para a rua, como a gente foi brigar, como a gente colocou a cara a tapa, vamos dizer assim, correu risco e todo esse processo aí que hoje a gente está vivendo, bonito de ver, mas foi fruto daquele momento lá atrás, né? E o que você está falando é assim, de uma importância tão grande, porque é mais ou menos a finalidade desse podcast, né, Rafael? Deixar uma história registrada. Então, hoje, por exemplo, o seu filho, o seu neto vai ter o privilégio de ter a sua história registrada num podcast. Pronto. E você falando desse período, eu tenho ele muito nítido na minha cabeça, Rafael, justamente pelas histórias que minha mãe contava desse tempo. Então, ela foi do movimento estudantil, ela estava lá, eu tenho uma foto de Cara pintado. de cara pintada, mesmo sabe? pintado. Eu mesmo, Olha aí. 94, se eu não me engano, né? De cara pintada. E esses momentos eles ficam marcantes justamente pela história que é contada e recontada. E é assim que é a nossa cultura, né? A grande diferença do homem é essa de contar histórias e de passar para frente o legado através disso. É porque o passado, a gente fala o passado, mas o passado sempre está no presente, né? Ele está sempre ali do lado. Você tem que estar sempre olhando aquilo que você fez de bom ou aquilo que você não fez de bom. Vai estar sempre do teu lado. Então a gente precisa sempre estar olhando o que foi o passado. Eu fui apresentado a um livro pelo Rafael Salles, que é o Como as Democracias Morrem, né? E ele fala justamente disso. A história ela é cíclica. Ela vai e ela volta. Se você não souber a noção disso, não tiver a noção disso, você pode repetir erros que vão culminar no mesmo resultado que outras sociedades já... E hoje com muito mais risco, né? Com essa inteligência artificial, a democracia corre muito mais risco. Eu fico pensando, né, o sentimento que dá em quem viveu esse período de redemocratização, de ver, após uma eleição, várias pessoas indo para frente de quartéis pedindo uma intervenção militar. É uma coisa que não se pode conceber. É inaceitável, é inacreditável que aquilo aconteceu. É falta de mergulho na história. Falta de de mergulho na entender o que aconteceu, o que foi vivenciado. Por isso é importante a gente fazer esses registros. Achei muito feliz a menção a esse período em específico. E quando nós conversamos aqui sobre... Na criação do podcast, o Rafael falou, Frank, eu quero criar um espaço aqui, porque tem tanta gente interessante perto da gente, do nosso Ceará, perto aqui. Eu tô puxando aqui pro Ceará, né, pessoal? Tem que ter. Claro. A gente já conversou com pessoas de outros estados também tão interessantes quanto, né? Mas e o local onde isso vai ficar registrado, né? Então, o nosso grande motivo, talvez o nosso propósito principal aqui no podcast é deixar esse registro histórico, vai ficar para a história. E a segunda pergunta eu vou deixar aqui com o Rafael Salles. Se você tivesse a oportunidade de conversar com qualquer pessoa que tenha passado pela Terra, viva, morta, estrangeiro, nacional, ter uma conversa, tomar um cafezinho ali durante 1 hora para jogar um tênis. Jogar um tênis de repente, né? Quem seria essa pessoa e por quê? Pode ser qualquer pessoa que venha aí na sua mente. Seria Madre Teresa de Calcutá. Eu acho que pela simplicidade, pelo humanismo, por ser uma mulher, né, e ter tido essa vocação de cuidar das pessoas, mesmo naquele período já era difícil para as mulheres sair, se deslocar, enfrentar esse mundo, né? E eu acho que seria um cafezinho tão prazeroso conversar com ela que certamente ela tem o que ensinar só pelo nome. Imagine com as palavras, né? Seria com ela. Isso é interessante, né, Frank? Como a pessoa que atua muito na área da saúde escolhe uma pessoa E que foi a primeira pessoa que falou em Madre cuidou de Teresa muita aqui. gente. Foi a primeira. E a gente destacar isso também. E é realmente uma referência de pessoa Pra que qualquer ambiente, doou ela- a sua vida cuidando das pessoas, né? Ela sabia acolher. Se ela não cuidasse da pessoa, ela cuidava da alma. Isso é cuidar, né? Tem uma passagem, se eu não me engano, estiver equivocado, que é de Madre Teresa, que ela fala que chamaram, parece que ela, para participar de um congresso desse de contra a fome. Ela disse, não, quem tem fome não tem tempo para estar participando de Pra tá congresso, não. discutindo, Para né? estar Tem discutindo que a estar sendo fome. cuidado.
É que as pessoas têm mania de se preocupar. Eu estou preocupado com a fome. Não, ela se ocupava. Ela ia para lá e se ocupava com aquilo. E eu anotei isso, viu, Wesley? Você falou essa questão, a gente tem muito essa, até mania de falar, eu tô preocupado, mas vamos se ocupar mais, ocupe. se preocupar menos, né? Se ocupe com aquilo que você resolve. Não se preocupe. Verdade. Nunca se preocupe com nada, se ocupe. Ou seja, tem atitude. Tenha atitude. Meu amigo Wesley de Souza, eu gostei muito de lhe conhecer. Obrigado. Primeiro contato que estou tendo com você e já vi que realmente é fonte aqui de muita inspiração. Parabéns pelo desempenho do Instituto Praxis e pela família também, que a gente sabe que é base de tudo aí na sua vida. Com certeza. Seguramente que é a base total. Não é só a base como é toda a estrutura que cresce, né? Ela é a base, ela é a pirâmide, ela é o ápice, ela é a família. E agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, tá? Agradecer ao Jeff Peixoto, que Jeff Peixoto, a idealizador. idealizou, intermediou aqui. É. Depois vamos ter um episódio só com o Jeff, ele já tá convidado, mas tá se escondendo, mas vamos pegar ele, Vamos ler os 3 livros dele, Frank. pegar os 3 livros dele e Secar. falar aqui sobre Os eles. personagens. E eu Tem queria... um livro bem interessante de uma personagem lá que vocês vão gostar. Já de uma tem- mulher. Já tá inclusive. lá em casa. Tá, né? Tá na meta aqui desse mestre ainda. E é uma mulher. O bacana é isso, porque ele valoriza bem a mulher como um Persona, né? personagem aí bem forte. E- Ilustres leitores, mesmo. E eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes onde é que eles podem lhe acompanhar aí nas redes sociais. Eu vou deixar aí para meus assessores ali. A gente Vou botar aqui o coloca arroba. Se você puder na falar, edição. porque eles estão ali só. Pode falar aí, Olha, qual é o tem- arroba? Essa do PT. Aí, Arroba é do PT. Acho que Então, o Adeildo tá ouvindo isso aí. O Adeildo é bem crítico, bem rigoroso. O Adeildo é um dos meus assessores, que ele é uma pessoa fantástica. Mas eu conheço um Adeildo. Será que existe mais de um? Capaz. Certamente. Bom como ele, talvez só ele mesmo. É professor ele? Não. Não, Tá, é militante mesmo, daqueles que Ah, sim. E antes de gostam das encerrar, pessoas. eu vou deixar o espaço aqui para você mandar a sua mensagem final para o nosso público. Olha, pessoal, a mensagem que a gente precisa dizer é que todo mundo sonha em grande, né? Isso aí eu já ouvi de um professor antigo e tenho muito isso comigo, de sonhar grande. Ele me disse 2 coisas. No primeiro dia de aula, éramos só 7 alunos e ele falou para todos nós que a gente precisava sonhar grande, que dava o mesmo trabalho. Sonhar grande, sonhar pequeno, dava o mesmo trabalho. E eu fui o primeiro aluno da primeira pergunta daquele primeiro dia de aula. Que ele perguntou, quando é que um negócio é bom? Aí eu respondi de pronto, professor, o negócio é bom quando é bom para os 2. Isso a gente aprende, né? Aí ele disse, você está errado. Eu digo, estou errado, professor. Ele disse, tá. Eu vou lhe ensinar uma coisa e leve isso para a sua vida. Um negócio é bom quando é bom para você e melhor para o outro. E o outro tem que ter certeza que foi melhor para ele. Aí ele vai se encantar com você. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Encantar. Ele vai ficar encantado com você e nunca mais vai deixar de fazer negócio com você. Então isso tem que ser na sua família, nos seus amigos, no seu negócio, nas suas relações pessoais e interpessoais. Sempre demonstre que é melhor para o outro estar perto de você. Então eu busco isso aí na vida. Demonstrar que não pode ser igual para os 2. Igual para os 2 todo mundo faz. Tem que fazer bom para você e melhor para o outro. Então é um aprendizado que eu tive na vida aí há 30 e poucos anos atrás com um grande professor. Excelente lição. Tá aí, Rafael Salles, que eu nunca ouvi essa aí. Essa eu gostei Eu vou também, Frank. começar a adotar, viu? É por aí. Faça sempre melhor pra mim. Já tô fazendo. Aí você sempre vai ficar encantado com ele. Né? Por isso é encantado, já tô fazendo. É. Então é isso. Mais uma vez aqui agradecer, tá? A presença. Estamos de portas abertas aqui. E para os novos projetos também futuros que eu sei que você vai alcançar também, se Deus quiser, tá? Tá ótimo. Muito obrigado aí pela vocês, presença. pelo tempo. Um forte abraço a todos. Obrigado aí, pessoal. E eu estive aqui com meu amigo Rafael Eu Salles. com o amigo Franco. Você ainda que não se inscreveu, antes de finalizar, se inscreve, deixa o seu like para que esse episódio chegue a mais gente, tá? Você esteve no Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extrajurídica apoiada por Uritu Cafés Especiais, Espaço Fateixa e MISPA Segurança. Até mais.